Olá, eu sou Selene Duque e esse é meu canal Papo de Educadora. Aqui eu conto histórias interessantes e divertidas da minha vida como mãe e como professora. Hoje é uma história de mãe. Desde pequenos, meus filhos tinham tarefas em casa. Por exemplo, a roupinha deles passada eu ficava olhando e eles iam arrumando nas gavetas. A cama deles era a responsabilidade deles arrumar. Então, como eles eram muito pequenos, eles pegavam na pontinha do lençol e um ajudava o outro a ir dobrando até que as camas ficassem arrumadas. E cada um tinha a sua tarefa à medida que eles foram crescendo, aí eram responsáveis por lavar os tênis, responsáveis por engraxar os sapatos, e sempre tinha uma tarefinha. E o mais velho, uma ocasião, a tarefa dele era comprar o pão para o lanche da tarde. Eu interfonei para o porteiro e pedi para o porteiro avisar a ele que estava na hora de ir à padaria. E eu escutei quando o porteiro falou para ele e os amigos começaram a zoá-lo, dizendo: vai, filhinho da mamãe, comprar o pãozinho do lanche para a mamãe. E aí ele subiu muito sério e falou: por que eu tenho que fazer isso? Aí eu falei assim: meu filho, porque você tem uma família. Aqui a gente tem divisão de tarefa. Eu faço as minhas coisas, seu pai faz, sua irmã faz e você faz. E a sua tarefa agora é ir comprar o pão na padaria para o lanche. Se os seus amigos estão te zoando, provavelmente é porque eles não experimentam uma vida de família, onde cada um ajuda o outro. Então, é só por isso. E você devia ficar contente porque você tem uma família. Aí ele desceu e eu escutei os amigos falando de novo. Então vai lá, né, bonitinho, comprar o pãozinho da mamãe. E eu ouvi a resposta dele: eu vou sim, porque eu tenho uma família, na minha família todo mundo se ajuda, cada um tem a sua tarefa e essa é a minha tarefa. Tá bom assim? E foi embora e os amigos, ficaram caladinhos e não zoaram mais com ele. O interessante é que houve uma época que a gente ficou sem empregada e a gente resolveu fazer uma outra experiência. Contratei uma congeladeira, na época a gente chamava assim, e ela ia uma vez por mês e deixava os pratos principais feitos, congelados. Todo dia a gente escolhia um prato e a gente fazia os complementos das refeições. E os serviços da casa eram todos divididos. O dia que esse filho ia lavar a louça do almoço, até hoje ele fala: eu detesto lavar louça. E ele falava: eu detesto lavar louça. Eu digo: mas a gente é tudo que a gente gosta de fazer que a gente pode deixar de fazer. Então, faz isso. E ele conta para os amigos que eu implicava com ele no dia dele lavar a louça, que era o dia que eu fazia limpeza na geladeira. Ele diz para os amigos que era o dia que eu escolhia, o dia que ele ia lavar a louça, para retirar, sabe aqueles potinhos de resto de comida que você vai dar uma finalizada naquilo, vai dar um destino para aquilo e que os potinhos têm que ser lavados? Ele dizia que eu fazia isso justo no dia dele lavar a louça. E ele, claro, ficava protelando, né? Aquela cozinha nunca ficava arrumada, às vezes dava 4 horas da tarde e a louça do almoço ainda não tinha sido lavada. Um bom dia eu cheguei perto dele e falei: olha, meu filho, isso aí não tá dando certo não. Você vai ter que arrumar essa cozinha antes, você tá atrapalhando, eu quero entrar na cozinha para fazer um lanche, para fazer alguma coisa, e essa cozinha toda desarrumada. E aí ele, muito ciente dos direitos dele, né, já adolescente, já tinha estudado um pouco mais,
virou para mim e falou assim: eu queria te dizer que eu nasci num país democrático, que na Constituição do meu país eu tenho tais e tais e tais direitos. E aí foi fazendo o discurso. E aí eu falei para ele assim: olha, você está coberto de razão, mas tem um detalhe, que o direito de qualquer um de nós termina quando a gente atrapalha o todo, quando a gente interfere negativamente na sociedade que a gente vive. E você está atrapalhando a sua família. Vamos fazer uma coisa? Vamos negociar esse horário de arrumar a cozinha? Olha, quero te dizer o seguinte, se até 3 horas da tarde essa cozinha estiver arrumada, para mim tá bom. Para você tá bom? O dia que você estiver mais cansado, quiser arrumar a cozinha mais tarde, pode até 3 horas ela estando arrumada, tudo certo, não atrapalha ninguém. Aí ele falou assim, não, para mim tá bom assim. Eu falei, então fechou. E então tinha essas histórias, né, de ficar negociando as coisas. E para finalizar, queria falar para vocês que eu tive poucas empregadas em casa, mas durante muito tempo. E o que eu escutava delas é que elas gostavam de trabalhar na casa da gente. Primeiro, pela educação dos meninos. Nunca um filho pediu alguma coisa que não fosse por favor, muito obrigada. As empregadas diziam que elas chegavam na minha casa para limpar a casa e não para arrumar a casa, que elas diziam que era muito ruim chegar de manhã na casa de uma pessoa e ter que catar aquele monte de roupa espalhada, brinquedo espalhado, coisas fora do lugar, para daí começar a parte da limpeza. Então eu falo para os meus filhos que tinha todo esse lado também que era importante, do respeito ao trabalho do outro. Tá bom? A história é essa. Um grande abraço para todos. Tchau!